Fala, meus queridos e minhas queridas, bem-vindo a mais um react aqui no canal Paraquedista Rubro-Negro. Você que não é inscrito, faça a sua inscrição. Você que já é inscrito, deixe o seu like, ajude no nosso crescimento para que nós possamos continuar mantendo vocês sempre informados sobre tudo o que acontece nos bastidores do mais querido. Fique aí com o vídeo trazendo informações dos bastidores do que está acontecendo no nosso time de coração. Daqui a pouco eu volto com mais atualizações. Saudações! Antes vamos falar de Flamengo, que está na quinta, né? Decide com o Bahia uma vaga na semifinal da Copa do Brasil. Flamengo, lembra? Ganhou por 1-0 na ida em Salvador e hoje tem reforço sendo apresentado. Quem vai contar pra gente os detalhes é a querida Camila Barbieri. Tudo bem, Camila? Boa tarde. Oi, Escobar, boa tarde para você, para todo mundo que acompanha a gente no Globo Esporte. Mais um reforço que o Flamengo apresenta. Apresentou quinta, apresentou sexta. A gente está aqui de novo hoje aqui no Ninho do Urubu para acompanhar a apresentação do Gonzalo Plata. Ele tem 23 anos, atacante equatoriano. Ele estava no Al Sadd, time do Catar, e chega então para ser mais um reforço aí para o Flamengo. Assinou contrato até agosto de 2029. Mas a pergunta é, quem Tite terá à disposição na quinta-feira para enfrentar o Bahia, né? O Gonçalo, por exemplo, não estará à disposição. Isso porque, apesar dele estar regularizado no BID, ele não foi inscrito a tempo para essa fase da Copa do Brasil. Portanto, a estreia dele deve acontecer no clássico contra o Vasco no final de semana. Trago também notícias do departamento médico, viu? Arrascaeta e Gabigol voltaram a treinar com o grupo aqui hoje no gramado, no Ninho do Urubu. E o Flamengo trabalha intensamente para ter, além deles dois, também o De La Cruz e o Léo Pereira, que já está recuperado, inclusive já estava treinando com o grupo, à disposição já para esse jogo contra o Bahia. Afinal de contas, é fase mata-mata, emoção pura, né, Escobar? Então tem que estar todo mundo presente, ou quem puder, né? É verdade, todo mundo presente deixa esse elenco muito forte. Muito obrigado, hein? Mundo de problemas físicos, mas a data FIFA também serviu para aumentar a lista dos lesionados do Flamengo. Como se não bastasse, Pulgar sentiu um problema muscular na seleção chilena. No total, agora, são 10 do elenco rubro-negro, sempre de lesões. A gente procurou um especialista para tentar entender o motivo de tantos jogadores do Flamengo estarem no departamento médico. Rafael foi preparador físico do clube rubro-negro em 2021. Não tem como fugir da explicação que o calendário é um pouco repetitivo, essa narrativa, mas é real. Essa narrativa ela se apoia na fisiologia. Um atleta sendo decisivo, eles optam por assumir o risco, por entender que aquele atleta pode ser muito importante naquela partida. O preparador explica como a comissão técnica do Flamengo pode aproveitar a data FIFA para recuperar os jogadores. Primeiramente, um período de paralisação de treinamento, 2-3 dias para deixar o atleta realmente relaxar corpo e mente. Depois um retorno gradativo para poder ir reinserindo essas cargas de treinamento e promovendo ao mesmo tempo uma recuperação total desses atletas. Entre os lesionados, Pedro, Everton Cebolinha e Vinha não jogam mais nesta temporada. A expectativa é de que Arrascaeta, Gabigol, Léo Pereira e Varela voltem no próximo jogo, quinta-feira contra o Bahia, no Maracanã, partida que vale vaga na semifinal da Copa do Brasil. De La Cruz está sendo preparado para o confronto contra o Peñarol, pelas quartas de final da Libertadores, ainda neste mês. Michael só deve voltar a jogar no final de outubro. Será que os torcedores defendem a saída do Tite? Ou ele ainda pode dar alegrias à nação rubro-negra? Não sai agora não, leva a gente a campeão da Libertadores da Copa do Brasil. Faz isso por mim. Tá? Faço 60 anos, não é possível que você não vai me dar esse título. Vamos lá. Muito bem, Lucas Pedrosa, Vene Casagrande. Eu vou repassar para você, Vene, a pergunta do Flávio Venick. A dúvida, na verdade, né? Será que a torcida quer o fim do Tite ou ainda não? Vene Casagrande? Não, acho que não. Até porque se a gente for parar e analisar, você tira o Tite hoje e você vai chamar quem para assumir essa responsabilidade? Lembrando que é um ano eleitoral também, então não seria justo você fazer um contrato longo, até porque você não sabe quem vai assumir a responsabilidade como presidente no próximo triênio. Então, não faz o menor sentido o Tite ser demitido agora. Sou totalmente contra isso, não levanto bandeira de demissão nunca de treinador, ainda mais agora. A gente pode criticar o Tite em vários fatores. De fato,
Eu esperava um trabalho muito melhor do Tite. Ele vai completar um ano agora, dia 9 de outubro. Então, nesse período, eu esperava que o Flamengo estivesse voando. Só que também a gente não pode esquecer o calendário, o excesso de lesões, não só lesões musculares, mas, por exemplo, o caso Cebolinha, o caso do Vinho, o caso do Pedro, não são lesões musculares. O Tite ele vem lidando também com muitas dificuldades. Repito, a gente pode criticar a decisão do treinador em vários momentos. De fato, em alguns momentos ele erra sim, mas chegar ao ponto de pedir a demissão do Tite, eu acho um pouco de exagero, na minha opinião. Ô, Lucas Pedrosa, eu também acho, essa também é a minha opinião. Eu acho que não só por olhar o mercado e entender que não tem hoje ninguém no calibre do Tite, mas também de entender que às vezes o torcedor chega num nível de exigência, e tá tudo bem, pelo que o Flamengo já conquistou na última década, de ser sempre, não só vencer, mas convencer e ter atuações de gala. E o futebol nem sempre vai por esse caminho. E você trouxe um ponto na semana passada que eu achei muito interessante, Pedrosa, que você fala sobre o restante da temporada para os outros clubes. A gente estava falando de um Flamengo muito soberano ao lado do Palmeiras e em algum momento do Galo, mas ultimamente tem aparecido outros clubes para fazerem frente também para o Flamengo, Pedrosa. O futebol brasileiro ele é muito mais equilibrado hoje em dia do que era há 5 anos. Inclusive eu encaro aquele Flamengo de 2019 como um Flamengo que fez a régua subir para os outros clubes, no sentido de, se vocês não se organizarem, se vocês não conseguirem contratar bons jogadores, ter coerência de trabalho, vocês dificilmente vão bater de frente com esse time aqui que está se organizando muito bem para ser uma potência como é o Flamengo. Então hoje você não tem só o Palmeiras e o Atlético Mineiro, você tem Botafogo, você tem o Cruzeiro chegando, você tem Bahia, Fortaleza. Mal ou bem, os times que estão no meio da tabela, o São Paulo, por exemplo, o Vasco da Gama, um Atlético Paranaense, eles vão fazer frente quando forem jogar contra o Flamengo. Não existe mais jogo fácil dentro do futebol brasileiro. Até mesmo se você enfrentar o Atlético Goianiense, você vai ter dificuldade. Então eu acho que o futebol brasileiro ele tem crescido de nível. Isso não é um problema do Flamengo. É claro, eu concordo com o Vanê, por exemplo, no sentido do desempenho. Eu esperava um desempenho do Flamengo melhor dentro de campo, bola jogada. Mas em relação ao resultado, o que eu vou contestar do Tite? O Tite está nas 3 competições, o Flamengo é o único time que está nas 3 competições, que ainda consegue, junto com o São Paulo, se eu não me engano, ainda consegue estar com chance de título. E para você ter uma noção, o São Paulo não disputa Campeonato Brasileiro. Quem disputa Campeonato Brasileiro é o Flamengo. Então dá para olhar o copo meio cheio e o copo meio vazio. Copo meio vazio, o desempenho do Tite dentro de campo com as peças que ele tem deveria ser um pouquinho melhor. Copo meio cheio, o Tite está aí nas 3 competições disputando e o Flamengo tem chance nas 3 competições. E esse sempre foi a maior marca do Tite, a efetividade. Ô, Vene Casagrande, eu prometi um drone e eu quero saber se você vai cumprir. Você tem um drone sobre o mercado da bola? É o que é? Sobre o mercado da bola? É esse o drone? Não, é o treino. Ah, é o treino? Eu tô ficando boas notícias no Flamengo, a verdade o drone é dele apesar é no treino. de tudo, boas notícias no Flamengo. Gabigol, Léo Pereira e Arrascaeta treinaram com o grupo nessa segunda-feira, ou seja, é um indício que podem ficar à disposição para o jogo de quinta-feira. Nico de la Cruz fez um treino individualizado com os fisioterapeutas. Ou seja, Gabigol, Léo Pereira e Arrascaeta estão na frente do Nico de la Cruz para poder retornar ao gramado. Vene, isso quer dizer que o de la Cruz não vai ficar à disposição na quinta? Não. O Flamengo ainda tem terça e quarta para se preparar para esse jogo. E eu vou ser bem sincero, não vejo nenhum problema se ele não ficar à disposição para quinta-feira. Porque o Flamengo depois tem um clássico super importante pelo Campeonato Brasileiro. Se ainda sonha em disputar o título com o Vasco da Gama, que vive um baita momento. E depois tem um jogo extremamente importante, que para mim é o jogo mais importante na temporada até o momento, que é contra o Peñarol. Estamos falando de Libertadores da América, é a competição mais importante de futebol sul-americano. Será que o Nico não está sendo pensado para esse jogo aí, ô Vene? Eu espero que sim, eu não vejo nenhum motivo para você forçar a barra e botar o Nico de la Cruz diante do Bahia. Lembrando que é Copa do Brasil. Eu vou sempre dizer aqui, Flamengo tem que priorizar a Libertadores e o Campeonato Brasileiro. A briga do Flamengo tem que ser essa. Se ganhar a Copa do Brasil, ótimo. Mas, primeiro, tem que pensar Libertadores e Campeonato Brasileiro. Eu vou discordar do Pedrosa porque nos últimos tempos o Flamengo está apenas jogando. Não está disputando o Campeonato Brasileiro. Eu não estou discordando de você. Entendi. Estou criticando o Flamengo. Porque a verdade é o seguinte, o Flamengo parece que está menosprezando o Campeonato Brasileiro. Eu não sei. Está dando prioridade à Copa do Brasil e à Copa Libertadores da América. Até outro dia o Flamengo era líder. Até outro dia que eu falo rodadas atrás, porque o brasileiro está tão equilibrado que realmente essa busca ali da primeira colocação, ela tá muito insana, vamos dizer assim. Então, eu vejo o Flamengo brigando sim pelo título brasileiro. Eu também vejo o Flamengo brigando. Se a gente for olhar números e tabela, o Flamengo está brigando.
Agora, será que o Flamengo está priorizando a briga pelo Campeonato Brasileiro? A minha crítica é essa. Ano passado, o Flamengo fez uma temporada horrível e chegou na última rodada tendo condições de ser campeão. Você quis dizer que pela postura parece que não. É isso. Mas que matematicamente sim. Claro, matematicamente mas foi exatamente tá, isso que o Pedrosa falou. Ele falou que em campo o Flamengo não está entregando o que se esperava até pelas peças que tem. Mas se você olhar o copo meio cheio, o Flamengo briga pelo brasileiro. Porque matematicamente briga, né? E tem um ponto, Fernanda, que eu acho que a gente não parou para olhar quando a gente fala sobre calendário de futebol brasileiro, problemas que os times têm. Nenhum outro time foi mais prejudicado na Copa América do que o Flamengo. E no momento mais difícil que o Flamengo teve durante a Copa América, porque o Flamengo perdeu 5 jogadores, o Flamengo conseguiu continuar disputando o Campeonato Brasileiro. Então, no maior momento de oscilação do Tite, ele continuou ali em cima. E foi isso que deixou o Flamengo hoje, tem o quê? 6 pontos de diferença para o primeiro colocado, mas está ali 2, 3 rodadas de Campeonato Brasileiro, gente, muda tudo. Até o jogo contra o Botafogo, o Flamengo era favorito ao título, o Botafogo foi lá e venceu o Flamengo e as coisas acabaram mudando naquela situação. O Fortaleza chegou de cantinho quando ninguém esperava. Então, assim, ainda tem muita temporada pela frente. Eu encaro, mesmo não tendo um desempenho maravilhoso, o Flamengo ainda disputando o título, todos os títulos que está competindo. Vocês lembram daquele debate quando a gente falou aqui, quando os jogadores retornassem das seleções, a cobrança seria em cima de quem, se o desempenho caísse? Está sendo em cima do Tite. Eu achei que deveria ser das peças que serviram, né? Depende. Não, mas na época eu dei essa opinião. Você falou, não, vai ser em cima do Tite. Vai ser em cima do Tite, porque o Tite ele tá tendo à disposição dele vários jogadores. Claro, agora a gente pôde ver aí um excesso de lesões. Mas, mesmo quando ele tinha todo mundo à disposição, ele não conseguiu manter o mesmo nível que ele tinha durante a Copa América, mesmo com muitos desfalques. Por isso que a cobrança está sendo em cima dele. E eu acho até que está certo, tá? Porque individualmente falando, um ou outro caiu de produção, mas coletivamente falando, o Tite não consegue deixar o Flamengo regular no ponto de vista positivo. Só para fechar o debate, né? Hoje é o último dia para contratar jogadores que estão sem clube. Então, por exemplo, se o Flamengo não contratou um reserva pro Gabigol ou um centroavante para disputar, vai com o Gabigol mesmo, assim como o Vasco, assim como o Botafogo, ninguém mais pode contratar, caso não contrate. Quando que a gente ia imaginar que há um ano, a gente estava um pouco mais de um ano, a gente falando de um Gabigol que não aceitava sentar no banco. Sim. E a torcida chiava e com toda razão. Que a gente escutar essa frase aqui nesse programa. O Flamengo vai ter que arrumar alguém para ficar no lugar do Pedro ou vai ter que ficar com o Gabigol mesmo. Gente, o futebol é uma loucura. Já vamos falar da Alex Isso Telles, mostra o momento do Gabigol. Claro. Chegou a segunda-feira e hoje é o ponto final na novela sobre a contratação de um substituto para Pedro. Lembrando que o Flamengo não está 100% convencido de ir com o Gabigol até o final do ano. Existe sim a discussão de contratar um reforço. Ontem, o Flamengo recebeu a resposta de Anthony Maciel. O jogador pediu R$2 milhões de salário. Até o momento, o Flamengo não fez uma contraproposta e também não avançou na negociação. Mas hoje é o dia para ter um final essa negociação. Hoje é um dia para ter um fim nesse negócio. O que a gente espera é que o Flamengo consiga tomar a melhor atitude. Se vai com o Gabigol, se não vai com o Gabigol, se vai com Carlinhos e Gabigol, ou se vai para o mercado para poder contratar o Maciel. Agora, uma coisa tem que ficar muito clara, e isso eu já falei aqui no canal e eu volto a repetir. Independente da decisão do Flamengo, o clube vai precisar do nosso apoio. O clube vai precisar da gente. Nós vamos ter que ser o combustível desse time até o final dessa temporada. Hoje vai ser tomada a decisão, porque o máximo que pode escrever é hoje à noite, então nós estamos de plantão esse dia inteiro. O dia inteiro hoje nós estamos de plantão. Caso essa negociação ela seja fechada, nós vamos trazer para vocês aqui, como sempre a gente faz. Por isso que eu digo que é importante você ser inscrito no canal para ficar por dentro de tudo. E aí eu volto a perguntar a você. Você traria o Anthony Maciel para o Flamengo com um salário de R$2 milhões? Lembrando, o jogador chegaria com o maior salário do elenco. O jogador tem 28 anos, ele quer 3 anos de contrato, salário de R$2 milhões, o maior salário do elenco. Ficaria no Flamengo até 31 anos, é um jogador relativamente jovem, mas que tem aí um problema com lesões. Então, isso também tem que ser muito colocado na balança. Vamos aguardar para ver qual vai ser a decisão do Flamengo, vamos aguardar para ver o que o Flamengo vai fazer. Fala, meus queridos e minhas queridas, esse foi mais um react aqui no canal Paraquedista Rubro Negro e na página Mauri de Paula Santos.
Flamengo conta com reforços para o jogo de quinta-feira contra o Bahia, jogo de volta da Copa do Brasil. E De La Cruz treinou separado do elenco e ainda é dúvida para o jogo do Flamengo contra o Bahia. De La Cruz realizou trabalhos internos na manhã dessa segunda-feira no CT do Urubu. O elenco do Flamengo está com foco total na preparação para o jogo contra o Bahia. Pela ida das quartas de final da Copa do Brasil, após o plantel receber folga no domingo, dia 8, na manhã dessa segunda-feira, dia 9, Tite comandou atividades no campo do CT do Urubu. Quem não participou das atividades foi o meio-campista Nicolas de la Cruz. Por conta de uma lesão sofrida no músculo posterior da coxa direita, o uruguaio segue recebendo um tratamento na região. Nesta segunda-feira, dia 9, De La Cruz realizou um trabalho interno e, com isso, não esteve em campo junto aos companheiros. Mesmo diante desse cenário, a expectativa é que o camisa 18 esteja à disposição de Tite no jogo contra o Bahia na quinta-feira, dia 12, pela Copa do Brasil. Estamos aguardando e torcendo para que Nicolas de la Cruz esteja à disposição e ajude o Flamengo a se classificar para as quartas de finais, né? Eu fico por aqui, voltando daqui a pouco com mais informações.